Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui juntos mais uma vez para realizarmos aqui mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a você que tem acessado as nossas videoaulas, que tem procurado aprender cada dia mais da Palavra de Deus, e nós, com muita humildade, queremos ajudar você a entender um pouquinho mais deste assunto que para nós é muito importante, porque versa sobre assuntos que estão por acontecer, escatologia. Então, nós estudamos sobre arrebatamento da igreja, estudamos sobre o tribunal de Cristo, sobre as bodas do Cordeiro, e desta feita, hoje, na lição de número 8, nós vamos falar sobre a grande tribulação. Vamos para o textual. O textual da nossa lição diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3 e versículos de número 10. E a nossa verdade prática da lição 8 diz assim: depois que os crentes em Jesus Cristo tiverem sido arrebatados, a grande tribulação começará na terra. Exatamente, ela só vai começar depois que a igreja for arrebatada. Leitura bíblica está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 21 e 22, e no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e 14, que eu passo a ler com vocês agora. Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Agora, Apocalipse 7, 13 e 14. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Muito bem, então esse aqui é o nosso texto bíblico da Escola Bíblica Dominical. Nós temos aqui os nossos objetivos. Primeiro, objetivo geral: mostrar que depois do arrebatamento da igreja terá início a grande tribulação. E os objetivos específicos que nós escorremos na lição do dia. Saber que a grande tribulação, saber o que será a grande tribulação. E explicar a manifestação da trindade satânica na grande tribulação. E o tópico 3, compreender como será o juízo de Deus sobre o mundo. Então são estes os tópicos que nós vamos estar tratando na lição de domingo. É claro que hoje, nesta videoaula, eu não vou estar tratando tópico por tópico. Nós vamos estar dando uma ideia geral do que é e o que representa a grande tribulação. Muito bem, a grande tribulação, na verdade, ela é a última das 70 semanas de Daniel. Hoje, na verdade, a Igreja de Jesus Cristo, ela vive no intervalo de tempo entre a 69ª e a 70ª semana. Então, é um intervalo de tempo. O relógio que contabiliza as semanas, na verdade, está parado. Por quê? Porque agora é a época, é a era, é o tempo da igreja. Mas eu queria que você acompanhasse comigo uma leitura bíblica aqui no livro de Daniel, que ele vai falar sobre as 70 semanas. Capítulo de número 9, versículo 24, ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo do santo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão,
mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. E ele, versículo 27, firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, isto é, a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Por que eu li esse texto bíblico? Porque esse texto bíblico é a revelação que o anjo trouxe a Daniel sobre as 70 semanas. E é importante notar, é importante perceber que ele disse assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. O povo de Daniel era o povo de Israel. A santa cidade, a cidade de Jerusalém. Portanto, as semanas são para Israel, não para a igreja. Não para a igreja. As 70 semanas são para Israel, o povo de Daniel, e a cidade de Daniel, que era a cidade de Jerusalém. Por que eu digo isso? Porque existem muitas pessoas ensinando que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Alguns dizem que no meio da grande tribulação ela será arrebatada. Outros dizem que ela vai passar por toda a tribulação e ser arrebatada no final. Pois bem, se as semanas são determinadas para Israel, e se a grande tribulação é a última das 70 semanas, então a semana de Daniel e a última, que é a grande tribulação, não é para a igreja, é para Israel. Portanto, a igreja ela vai ser tomada, tirada, arrebatada, levada antes da grande tribulação. Porque, na verdade, a grande tribulação é o juízo de Deus sobre a humanidade. Então, nós estamos vivendo hoje o período do intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. O relógio de Deus que contabiliza a semana para Israel está parado. O versículo de número 25 que nós lemos aqui do capítulo 9 de Daniel, ele disse assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, 7 semanas, 62 semanas. Pois bem, desde a ordem para restaurar, reedificar os muros de Jerusalém, foram contados 7 semanas, mais 62 semanas. Se nós somarmos as duas, vamos ter 69 semanas. Quando Jesus morreu, o relógio que marca a semana para Israel parou. Parou porque Deus abriu uma porta para a era da igreja, a época da igreja. Então nós estamos vivendo agora um momento da dispensação da graça, o momento da dispensação eclesiástica, o momento da igreja. Israel rejeitou o Messias, então nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Abriu-se uma oportunidade para que aqueles que quisessem aceitar Jesus como seu Salvador tivessem a oportunidade de serem membros do corpo de Cristo, um corpo místico chamado igreja. Quando a igreja for arrebatada, o relógio que contabiliza as semanas para Israel começa a marcar novamente as semanas. Então só falta uma semana para se completar as 70. Cada semana das 70 equivalem a 7 anos. Então faltam 7 anos para se completar os 490, que é a totalização das 70 semanas de Daniel. E a contagem desta última semana, a contabilização desta última semana, só começa com o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, começa novamente a contagem das semanas para Israel. A última das 70 semanas, ela terá a duração de 7 anos. E ela vai se estender até a vinda de Jesus em glória. Logo nós percebemos então que a igreja do Senhor
ela é isenta da grande tribulação. Ela não vai participar da grande tribulação, porque será um período de muita amargura, muita dificuldade. Vejam bem, existem alguns textos bíblicos que dão nome a esta última semana e eles a chamam de tempo de angústia de Jacó. Existem outras expressões bíblicas que dizem que ela é a ira futura, tempo de angústia, tempo de destruição, tempo de escuridão, tempo de castigo, tempo de choro, tempo de aflição. Enfim, vai ser um período mais negro que a história já viveu, já presenciou. Por isso, a igreja não vai passar por ela, porque o Senhor vai poupar, vai livrar a sua igreja. É um período para Israel. Nós podemos descobrir este período na Bíblia todas as vezes que nós encontramos na Escritura Sagrada a expressão 1260 dias. Quando você encontrar essa expressão, pode ter certeza que ela está se referindo ao período da grande tribulação. Lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 1, e Apocalipse capítulo 12 e versículo 6, vai usar essa expressão, 1260 dias. Existe uma outra expressão que equivale a 1260 dias, mas ela é trazida para nós em meses. Por exemplo, 42 meses. Apocalipse 13 e 8 usa essa expressão, 42 meses. É a mesma coisa que 1260 dias. Ela está se tratando do mesmo período, que é o período da grande tribulação. É certo que 1260 dias e 42 meses não equivalem a 7 anos. Não equivale a todo o período. Ele equivale justamente à metade da grande tribulação. Até porque a grande tribulação ela será dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. É muito comum nós encontrarmos, tanto em Daniel quanto no próprio livro de Apocalipse, no 12 e 14, ele vai usar a expressão tempo, tempos e metade de um tempo. Diz respeito à metade da grande tribulação, porque os 7 anos serão divididos em 2 períodos de 3 anos e meio. No período primeiro de 3 anos e meio, é a hora do império do anticristo crescer, prevalecer, quando ele faz aliança com Israel, quando ele promove uma falsa paz, faz aliança com muitos povos, ele promove o seu governo, mas na metade da semana, a Bíblia diz que ele rompe a aliança, ele rompe o concerto, aí ele começa a demonstrar quem de fato ele é. É justamente neste período da grande tribulação que nós vamos ver acontecer o grande cataclisma da história. Como eu disse, o período mais negro da história será o período da grande tribulação. Tempo de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento, quando Deus estará castigando o povo que o rejeitou, Israel, fazendo com que Israel reconheça Jesus como seu Messias prometido, estará castigando também todos aqueles que rejeitaram Jesus, os próprios gentios, aqueles que não foram arrebatados, que por alguma razão não foram levados ao céu no momento do arrebatamento da igreja, passarão por toda essa amargura. Então é um tempo em que Deus castigará Israel, castigará os gentios e todos aqueles que não foram arrebatados. Também ele estará como se estivesse guerreando, destruindo o império que o anticristo criou nos primeiros 3 anos e meio. Nós vamos ver ele sendo abatido através dos selos, das trombetas e das taças, que é a ira de Deus derramada sobre a humanidade e derramada sobre o trono da besta, sobre o império que ele edificou aqui, justamente mostrando que quem está no controle é Deus, que o anticristo é uma farsa, é um engano, é um engodo, e as pessoas não podiam ter dado crédito a ele, e muito menos ter recebido o sinal na sua mão ou na sua testa, o sinal que representa o seu império. Por isso, a igreja de Jesus Cristo precisa viver sempre numa condição de santidade, de santificação, que eu chamo de melhoria contínua. Eu disse isso na
videoaula passada. Uma melhoria contínua. Cada dia nós cristãos precisamos melhorar e melhorar sempre para não passarmos por esse período de dificuldade, de amargura que vai acontecer na grande tribulação. Então diz aqui o primeiro tópico da nossa lição. O que é a grande tribulação? A grande tribulação é um período de aflição e angústia incomum, que terá início com o arrebatamento da igreja. São tantas as desgraças que acontecerão neste período, que só no livro de Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19, são 14 capítulos, todos esses capítulos, eles falam sobre o período da grande tribulação, o que vai estar acontecendo. Como eu disse, é a época do selo, das trombetas, das taças, das duas testemunhas, enfim, um período de muita dificuldade, muita amargura para todos aqueles que estiverem palmilhando a face da terra. E algumas pessoas perguntam, será que haverá salvação depois do arrebatamento? Será que a Bíblia Sagrada, essa que nós portamos, será que ela vai perder a sua inspiração? Deixará de ser a Bíblia e será um livro qualquer? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso, mas o próprio Senhor Jesus disse que passará o céu e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus hoje, na grande tribulação e eternamente. A Bíblia nunca, jamais perderá a sua inspiração, porque a palavra de Deus nunca perde a sua inspiração. Passa o tempo, passa o céu, passa a terra, mas queridos, a palavra de Deus é a mesma sempre e com a mesma inspiração. E algumas pessoas perguntam, será que o Espírito Santo será tirado no período da grande tribulação? Ora, conjecture comigo, se o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, e ele for tirado da terra junto com o arrebatamento da igreja, quem é que vai convencer a humanidade que eles precisam reconhecer que Jesus é o Messias? Quem é que vai fazer com que o homem reconheça que ele é dependente de Deus, que ele precisa de Deus, que por seu próprio esforço ele não consegue chegar ao céu? Não haverá ninguém que convença o homem. Haja vista que haverá sim salvação na grande tribulação, porque aqui nós lemos que um dos anciãos perguntou para João dizendo, quem são estes de vestes brancas? E ele mesmo responde, são os que vieram de grande tribulação e têm os seus vestidos lavados, branqueados no sangue do Cordeiro. Uma grande multidão de pessoas. No capítulo de número 9 do livro de Apocalipse, se você quiser acompanhar, você vai ver, pode até conferir, você vai descobrir que no capítulo de número 9 e versículo de número 6, ele diz assim, capítulo de número 6 e versículo de número 9, ele diz assim, e havendo aberto o quinto selo, olha aqui, isso aqui é no período da grande tribulação, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julga e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de morrer, como eles foram mortos. Esses aqui foram aqueles que foram martirizados no período da grande tribulação. Eles foram mortos porque eles não negaram o nome de Jesus. Podem ser judeus, podem ser gentios, como podem ter sido também aqueles que por alguma razão não foram arrebatados. Eles não aceitaram o sinal da besta, o seu número, o seu nome, e eles foram mortos de alguma forma, ou degolados, ou morreram de fome, ou morreram de sede, ou morreram nos campos de concentração.
e eles tiveram a sua vida salva, porque eles não negaram o nome de Jesus. E como que eles não negaram o nome de Jesus? Porque o Espírito Santo os convenceu de que o Senhor Jesus é o Messias prometido. O Espírito Santo os convenceu que o anticristo é falso, é uma farsa, que o seu império e que o seu reinado é passageiro, é efêmero, é de engano, não é de verdade. Então eles se convenceram disto através do Espírito Santo. Portanto, a palavra de Deus continua com a mesma inspiração na grande tribulação. Portanto, queridos, o Espírito Santo, ele jamais deixa este mundo. Desde o princípio ele atuou, claro que de forma diferente, mas ele sempre atuou, jamais abandonou a sua criatura. Então o Espírito Santo vai estar na grande tribulação, vai estar convencendo as pessoas e milhares de pessoas serão salvas. Uma grande multidão foram salvas no período da grande tribulação. Então, haverá sim salvação no período da grande tribulação, embora a manifestação do anticristo alcançará todo o mundo e as pessoas vão viver um momento de angústia e de dificuldade no segundo período da grande tribulação, aonde Deus vai derramar a sua ira sobre o império do anticristo. Este anticristo que formará um governo único. E nós, analisando o cenário mundial, nós já vemos que muitas tentativas já foram feitas e estão sendo feitas para um governo único. Nós podemos ver isso na União Europeia, no euro, as nações que formam a União Europeia e que têm uma única moeda. Então isso já é um prelúdio, um anúncio de como será o império do anticristo, que será um só governo, um homem que estará governando todo o mundo, já imitando o reinado de Cristo no período do milênio. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos vendo hoje. Temos que estar numa melhoria contínua, numa santificação, porque a igreja vai ser arrebatada antes que isso aconteça. E nós queremos estar com Cristo. Muitos falsos profetas têm se levantado, e no período da grande tribulação, outros profetas, outro falso profeta também vai surgir, fazendo com que as pessoas adorem ao anticristo e volte a sua vida para ele, para o governo dele. Ele vai formar uma confederação de nações que no final da grande tribulação eles vão se levantar contra Israel e lá no vale de Megido vão se reunir para uma grande batalha onde vão tentar destruir Israel. Mas no final da grande tribulação, quando o anticristo, com a confederação de nações, voltar-se contra Israel, neste momento aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória, para destronar o anticristo, desfazer o seu império e fazer com que Israel reconheça Jesus como Messias prometido. Ele será julgado, o anticristo, será lançado tanto o anticristo quanto o falso profeta no inferno. Eles estarão sendo inaugurando o inferno, o diabo vai ser preso e Jesus vai iniciar o seu reinado. Portanto, se você, meu querido amigo, que nos ouve nesta noite, não dá tanta valia à palavra de Deus, eu quero te dizer que a igreja de Jesus Cristo não vai ficar para a grande tribulação. Então seja firme, constante, fica firme na palavra de Deus, porque o Senhor Jesus pode vir a qualquer momento e nós vamos ser levados quando então iniciará este período de amargura e de grande dificuldade sobre a terra. Demais assuntos, claro, nós vamos pormenorizar no momento da nossa escola bíblica dominical. É só para dar uma ideia do que é a grande tribulação, que é a última das 70 semanas de Daniel e não pertence à igreja de Jesus Cristo. Ela não faz parte da contabilização da semana. Então a igreja vai ser tirada antes da grande tribulação. Quando a igreja for arrebatada, começa este último período de 7 anos, que é a grande tribulação, a última das 70 semanas de Daniel.
Deus te abençoe, que você junto com seus alunos tenha uma boa aula e você seja edificado e a cada dia aumente em nós a esperança da vinda de Jesus, que é o que nós tanto almejamos, tanto ansiamos. Na próxima videoaula nós vamos estar falando sobre a vinda de Jesus em glória. O que é isso? Quem é que vem com poder e grande glória junto com Jesus? Nós vamos estar comentando sobre isso. Deus te abençoe, tenha uma boa aula com seus alunos e seja edificado pela palavra de Deus. Fique com Deus e até a próxima videoaula. Muito obrigado a todos.